Olá, meus queridos amigurumeiros, eu sou a Nathalie, artesã do Gurumilândia, para quem ainda não me conhece. Como já diz o ditado, quem é vivo sempre aparece. Já tem uns 2 meses que eu tô meio sumida por aqui, porque eu estava lidando com o fato de que eu estou grávida. Então, foi um período para eu poder processar essa informação, organizar minha vida e ver o que eu ia fazer de agora, né? De daqui por diante. Mas a gente já retorna às atividades normais, entre aspas, que é tentar colocar conteúdo nesse canal. E hoje o vídeo é mais uma videoaula, mais uma técnica que eu vou ensinar para vocês que estão começando agora no mundo dos amigurumis. Então bora lá para mais um tutorial comigo. Certo, pessoal, eu já tô aqui com a minha base de referência pra gente usar como demonstrativo. Aqui eu fiz 4 carreiras com 24 pontos, né, finalizando com 24 pontos baixos. É natural da peça, quando a gente vai fazer carreiras de repetição, supondo que eu fosse fazer várias carreiras de 24 pontos, essa peça ia começar a arredondar, principalmente depois que a gente colocasse o enchimento. Só que tem amigurumis que não é interessante que seja arredondado. Quando a gente vai fazer base de um pote ou um pezinho, a gente quer que essa base fique reta e que o comprimento tem aqui um ângulo reto, certo? Uma separação entre a base e a altura. O que a gente faz na maioria das vezes? A gente faz pontos baixos pegando apenas na alcinha de trás. E aí deixamos essas alcinhas da frente com uma separação entre a parte de baixo e a parte de cima. Mas existe uma forma de fazer pontos baixos para deixar essa separação entre base e comprimento ainda mais acentuada, para a gente poder fazer ângulos retos. Esse ponto se chama ponto baixo vincado. E ele é muito usado para fazer não só a base reta, como também para poder fazer formas geométricas de ângulos retos, como quadrados, retângulos e afins. O ponto baixo normal é feito pegando nas 2 alças de cima de cada ponto baixo de base. Já o ponto baixo vincado, ele é feito pegando nessa haste aqui, que vai de um ponto para outro. Ele é a haste de separação de um ponto para outro. Então, nós atravessamos aqui, ó, as 2 alças de um ponto e as 2 alças do próximo ponto. Por isso que o ponto baixo vincado também é chamado de ponto baixo na haste, porque nós usamos essa parte aqui. E aí, nós fazemos um ponto baixo normal atravessando isso tudo. Certinho? Como esse ponto, ele entrou em um e saiu no outro, a gente precisa começar o próximo nesse segundo onde nós saímos. E aí, sair no próximo novamente. Porque senão você vai pular pontos. Aqui nós estamos trabalhando o ponto baixo vincado pegando a haste por trás, mas ela também pode ser feita pegando pela frente. Eu vou ensinar depois e vou mostrar como é que fica o resultado dela. E aí você vai seguir esse mesmo processo. Insira a agulha no ponto onde saiu o ponto baixo vincado anterior e sai no próximo da sequência de base. E faz mais um pontinho. E assim por diante até completar os pontos da carreira. Aqui nós temos 24. Eu vou fazer 24 pontinhos, tá? Entra aqui, sai aqui. Entra aqui, sai aqui. Entra aqui, sai aqui. Até terminar a volta. Chegamos no final da volta. E aqui eu peço que vocês prestem atenção num detalhezinho, porque às vezes a gente pode esquecer, achar que já fez toda a volta, todos os pontos, porque nós saímos o último ponto baixo vincado dentro do último ponto de base. Mas você não pode esquecer que o ponto baixo vincado ele é feito envolvendo os pontos de base. Então, ó, todos eles têm que ter essa listrinha aqui, que é a linha, né, o fio que nós passamos envolvendo. Esse aqui não tem. Então, a gente precisa fazer ainda um ponto baixo vincado, envolvendo o último ponto baixo da base e finalizando no primeiro ponto baixo vincado. Por isso que, nesses casos, você tem que estar sempre contando os pontos que você está fazendo. Não pode fazer só de cabeça, não. Tem que contar para ver se deu tudo certinho. Agora sim, a gente tem 24 pontos baixos vincados.
Repare como que essa carreira já ficou toda estruturada para cima. Não tem nem como virar ela para baixo, ela não fica. Porque aqui ela já tem uma base, como se fosse um alicerce bem firminho. Se for um pezinho, por exemplo, você pode botar aqui um plástico, alguma coisa para deixar firme e subir as carreiras de repetição. No meu caso agora, eu vou fazer a segunda forma de se construir o ponto baixo vincado. Aqui a gente trabalhou ele pegando as hastes por trás, mas é possível também pegar pela frente. Eu vou fazer só uma carreira de pontos baixos aqui, normais, só poder ficar melhor para vocês visualizarem depois. Fiz aqui mais uma carreira de pontos baixos normais, para poder vocês verem como que a peça já fica bem estruturada para cima. Os pontos baixos vincados ficam bem escondidinhos aqui, tá vendo? E aí você já poderia fazer várias carreiras acima para poder alongar a sua peça. Mas aqui eu vou mostrar agora o ponto baixo vincado pegando pela alça da frente, no caso pegando a haste pela frente, ao invés de inserir a agulha por trás, para a gente poder fazer quinas. Vamos supor que dessa peça redonda, a gente queira fazer uma peça quadrada. Então, nós temos aqui 24 pontos. 24 pontos é um número múltiplo de 4, né? Que são os quatro lados de um quadrado. Então, vai dar 6 pontos para cada lado. Então, a gente vai começar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que no sexto ponto, a gente não faz um ponto normal. A gente faz um ponto baixo vincado, passando a agulha pela frente, ao invés de por trás. Porque a gente quer que o vinco, no caso a quina, né, a demarcação, fique na frente. O mesmo processo, ó. Insere dentro do próximo ponto de base, por aqui, e envolve esse ponto e sai no ponto seguinte. E aí faz um ponto baixo. Como eu falei, a gente usou aqui 2 pontos, certo? A gente entrou em um e saiu no outro. Então, você não pode esquecer de trabalhar aqui também. A gente começa fazendo um ponto baixo aqui, para não pular pontos de base. Então, 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, um ponto baixo vincado. E aí segue a sequência. Não pule esse pontinho onde a gente saiu o vincado. 1, 2, sexto, vincado. E aqui o último vincado. Aqui, ele aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Reparem como que o ponto baixo vincado já demarcou a peça no formato de um quadradinho. E olha que a gente começou a fazer numa base redonda. Foi justamente por isso que eu peguei da base redonda e transformei em quadrado, para mostrar como que esse ponto aqui, ele tem uma força de demarcar a região onde ele foi feita. Ele deixa um ângulo bem retinho. Vamos fazer, então, mais algumas carreiras assim, só para vocês poderem ver como que ele vai ficar com ângulos bem retos. Só seguir a mesma sequência. 5 pontos baixos normais. E o ponto baixo vincado em cima do ponto baixo vincado de baixo. Mesmo esqueminha. Esse aqui foi um ponto baixo normal, ó, o Vzinho. E esse é o ponto baixo vincado, que ele fica atravessado, tá vendo? Pessoal, fiz mais 2 carreiras seguindo essa sequência, pontos baixos comuns com ponto baixo vincado.
e a peça por si só já se estruturou como uma peça quadrada, esquecendo completamente que começou como um círculo. Mas eu vou mostrar para vocês uma outra peça que eu fiz com base quadrada. A gente começou quadrado, subiu as carreiras de repetição e finalizou quadrado também. Mas isso aqui, essa base, eu não vou ensinar para vocês, o intuito do vídeo é outro. Eu tô ensinando hoje o ponto baixo vincado apenas, porque no próximo vídeo, que será o vídeo de receita do Dia dos Namorados, a gente vai usar bastante essa técnica aqui. Tanto pegando a haste pela frente, quanto pegando por trás, igual aqui na base. E pegando por trás, quando a gente faz apenas um pontinho, nessa sequência aqui, um ponto baixo vincado e outros pontos normais, ele fica com esse mesmo aspecto, tá? Só que pegando por trás, ele vai formar um vinco por dentro da peça. E aí vocês vão ver no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado, não deixem de curtir. Se vocês quiserem que eu ensine formas geométricas ou outro tipo de técnica, deixem nos comentários aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!